nessa segunda parte da entrevista com Luísa Helena Trajano, nós vamos falar do lado líder empresarial. Luísa Helena hoje é uma das maiores vozes do comércio brasileiro, que é um dos maiores empregadores e uma das locomotivas da economia nacional. Então eu queria justamente perguntar como é que isso começou, porque durante muito tempo você foi voltada para a empresa, mas sentiu uma necessidade de começar a conversar com os seus pares e também com as outras empresas de comércio. Pois é, assim, eu nunca fui só voltada para a empresa. Eu dou muito essa opinião. Quando você tem só uma coisa para fazer, além de você não fazer ela bem feita, você pode até fazer ela bem feita, mas você fica muito fechada dentro dessa cláusula. Então, eu sempre, desde Franca, eu sempre pertenci a movimentos, eu sempre tive movimentos sociais, eu sempre tive outras coisas, envolvi com associações. Então, assim, mesmo nos momentos muito difíceis, lógico que o meu tempo era mais voltado, mas eu nunca fiz uma coisa só, porque eu acho que é muito ruim para a pessoa e muito, se você perde aquilo, você perde tudo. Então, assim, primeiro eu nunca fui, mesmo nos momentos mais difíceis da empresa, eu tive ONGs em Franca, tenho ainda, que tinha ônibus moderno nos bairros, dando clique de educação, eu fazia parte da associação, eu estava sempre dando palpite, eu ajudava a cidade, então, assim, eu nunca fui só com o meu umbigo aqui dentro. Isso me ajudou muito, porque eu acabei aprendendo muito. Depois que eu mudei para São Paulo, até antes disso, a gente entendeu que o varejo brasileiro, e aí a gente indo para a NRF com Marcos Coveia, o Flavinho, eu, Galó, o menino do Boticário, então a gente entendeu que o varejo não tinha nenhuma representatividade, não que as associações não se representavam, mas você chegava no Ministério do Comércio e Indústria, não tinha nenhum secretário do varejo. Então, assim, a gente começou a perguntar por que isso, por que será isso? E aí era muito difícil a equação, como é que os concorrentes que querem se matar durante o dia vão conseguir reunir numa mesa para poder discutir o todo, e não só o seu quintal. E aí o Flávio, o Marcos, a gente começou, eu brinco que o Flávio deu muito jantar, Flávio Rocha, muito jantar na casa deles, somos muito amigos hoje, e a gente começou a incutir a premissa do que o varejo só seria forte se a gente se unisse. Então, a gente não discute quanto que um vendeu, se está em primeiro lugar, se não está em segundo. A gente tem uma área onde a gente manda os dados. E quando traz o segmento. Móveis cresceu tanto, eletrodoméstico. Mas não fala Magazine, Bahia cresceu, para que a gente não tenha. Então, a gente foi arrumando coisas verdadeiras que não levavam nem a mentir, nem a competir. E a gente começou a fazer muita coisa fora e começamos a ter sucesso. E a gente, então, tinha associados que pagavam impostos e que registravam funcionário, porque o varejo era até então muito. E associações são obrigadas a pegar todo mundo que está. E a gente foi se fortalecendo totalmente apartidário. Quer dizer, e desse processo se criou o IDV, né? E aí foi me fortalecendo, e é onde o varejo brasileiro começou a ter, junto com as outras instituições que daí existe, a gente nunca separamos das outras, FEComércio, todas as outras, a gente foi se fortalecendo. Hoje, descobrimos que a gente era o segundo maior empregador também, porque a gente não sabia disso, e a gente se fortaleceu muito. Então, senta numa mesa, eu com o presidente do Ponto Frio, com o presidente da Casa Bahia, com aquela insinuante, todos nós, senta o Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, e a gente discute o varejo, e a gente aprendeu a fazer isso. Quando a gente aprende, gente, que juntos nós somos mais fortes, que o ganha-ganha que importa, é uma beleza. Então, assim, eu tive um papel muito importante junto com meus colegas nessa união do varejo. Até acho que era a única mulher com o jeito da gente, e eu não entro em competição com os homens, porque eu respeito muito o papel masculino, mas não largo de ser feminina. Então, junto com o Flávio, com muita gente, a gente conseguiu fazer um varejo muito mais forte no Brasil, onde hoje a gente tem 70 associados, o Piponzi, que é o presidente hoje, e eu acho que eu contribuí. Eu falo que líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que deve ir. Para isso, a gente tem que se levar mais longe também, porque muita coisa que eu nem achava que eu fosse capaz, eu tive que me esforçar para ser. E eu acho que esse papel de líder a gente desempenhou, eu e com meus colegas, muito bem no varejo, sem pensar no seu quintal,
tudo que era bom para o Magazine a gente levava para o IDV, tudo que era bom para Riachuelo ele levava. Se é bom para nós, tem que ser bom para todo mundo. Aí as pessoas começavam a perceber que a gente queria o melhor para todos. E isso uniu muito o varejo brasileiro. Eu acho que foi um marco o que a gente fez. E as lideranças, que eu não fiz nada sozinha, as lideranças junto fizeram isso em muito pouco tempo. Hoje o IDV tem uns 12 anos, mas 6, 7 anos nós já estávamos... No primeiro mandato nosso, nós já estávamos tendo secretário do Comércio, a gente não chegava para os políticos metendo pau, chegava dando sugestão, falando o que era. A gente aprendeu a lidar sem falar mal e falar, olha, isso aqui, levar mais mastigada as coisas. Então isso levou uma liderança que ajudou bastante. Essa soma de liderança no varejo. E ser ouvido também pelo governo, né? Que era uma coisa que antes não acontecia tanto assim. Porque não era culpa deles, era nossa. Porque a gente nem sabia que eram os maiores empregadores, sempre não é culpa do outro, sempre é culpa sua. Então, assim, a gente entendeu que o problema era nosso, não era deles. Que à medida que nós nos posicionamos, que a gente se uniu, nenhum deixou de escutar a gente, nenhum. Eu lembro que numa dessas viagens à NRF, na delegação do Marcos Gouveia, você uma vez disse que o presidente Dilma não era tão ruim quanto ela parecia, e até porque havia uma proximidade naquele momento. Essa proximidade, de alguma maneira, prejudicou você nessa liderança empresarial? Assim, depende de que você... Primeiro, eu nunca gosto de ser unanimidade, que todo mundo gosta. Eu sou do Conselho do Governo, fui do Lula, fui dela e fiquei do Michel Temer. Fui uma das poucas que eu fiquei. Porque quando você analisa, eu nunca me filiei a partido, eu nunca fui partidarista de nada, e eu sempre tive Dilma com Lula, com Temer quando precisa, com Alckmin, com Haddad. Na minha cidade, o prefeito anterior a esse, eu nem votei para ele, porque eu tive um problema no posto de saúde com a manicure. 15 dias depois eu estava apoiando ele, que ele ganhou. Porque eu sou do Brasil. Agora, o que o povo pensa, o que acha de pensar, eu não posso estar na cabeça de todo mundo e também não fico me defendendo. Sabe? A presidente Dilma me chamou no primeiro mandato para ser ministra da pequena empresa, porque eu sou há 30 anos eu ajudo a pequena empresa, a Endeavor, e eu ajudo mesmo, eu estou lá, eu apadrinho, eu vou junto, gratuitamente. Eu nem pude ser, porque eu tinha naquele momento eu estava na operação da companhia, ela aceitou, e a partir daí eu sempre soube falar para ela como eu sei falar com o Michel Temer, como eu sei falar com outro, porque ele vê que eu tenho interesse no Brasil, mas o que os outros pensam, eu não tenho como segurar. O que importa é o que eu sou. Então, assim, lógico que mas eu acho até bom, porque se você só escutar coisa positiva, fica me mitificando muito. Nenhum mito é positivo. Então, assim, o que manda é o que eu sou, certo? E o que eu sou, se você perguntar para os 24 mil funcionários, nunca mandei votar para ninguém, nunca fiz nada, tem uma linha direta comigo, eles vão falar, ela é super acessível, a minha porta é aberta, e erro, acerto, nunca quero passar que eu sou perfeita também. Então, assim... Tudo na vida tem os contrapontos, ainda mais nas redes sociais. Agora você nunca vai ter unanimidade, certo? E agora nunca ninguém vai falar que eu sou desonesta, que eu não pensei no Brasil, até porque eu não precisava estar fazendo isso tudo que eu estou fazendo, eu poderia estar aproveitando muito mais. Então, assim, para mim é um prazer, é uma responsabilidade estar com o Brasil. O Magazine Luiza há 20 anos canta o hino nacional, hoje já cantou, recebemos visita em qualquer lugar. Quer dizer, eu sou uma apaixonada pelo Brasil, e isso não é da agora. Então, que bom pensar, não tem jeito. Eu não sofro com isso. E você, como líder empresarial, o que você gostaria de ver de um candidato a presidente agora? Seja o que for, meu filho, depois da saúde não tem nada melhor que o emprego. Nada. Com o emprego vem até a educação. Certo? Não tem nada melhor. Depois da saúde, o emprego é a coisa que dá mais dignidade para as pessoas. A nossa empresa começou para gerar emprego, nós estamos abrindo muitas lojas esse ano, abrimos 60 ano passado. A gente tem gerado mais de 500 empregos por mês, todo mês, com toda essa crise. Aqui em Franca, em tudo quanto é lugar, na área de tecnologia, em todo lugar. Então, a nossa empresa nasceu para gerar emprego. Quando entramos na Bolsa, minha família podia ter vendido e está aproveitando, nós não vendemos. Quando abaixava, a gente comprava. Porque a gente tem como meta, para mim, da dignidade. Então, o que eu mais espero é que gere emprego. E é lógico
que tenha um programa que o povo tenha conhecimento de educação, saúde e segurança, que é o básico que uma coisa tem que ter. Mas eu quero ver propostas que tirem esses 14 milhões de desempregados na rua. É muito triste isso para um país. As famílias começam a brigar, os filhos começam a não poder ter escola e tudo mais. Então, emprego... Eu brinco que a gente empregada nem gasta dinheiro, muito gasta porque não tem muito tempo. O emprego, você não tem muita depressão. É uma época de muita depressão agora, de muitos problemas, que as pessoas começam a se endividar, começam a trocar. Então, assim, o que eu mais quero ver nesse primeiro momento é um choque na economia para gerar emprego. Tem que gerar emprego, minha gente. Uma economia tem que ser livre para gerar emprego, ela não pode ser isso. Agora, tem um programa de desburocratização pronta, eu tenho uma opção de coisa pronta aí. Mas primeiro o choque tem que ser gerar emprego. Não se faz uma coisa sem emprego, sem consumo, não tem jeito. E qual é o segredo de abrir loja, gerar emprego todo mês, dentro de uma situação que não está fácil? Então, o Magazine teve os melhores resultados nesses 2 anos, porque nós fizemos a coisa certa na hora certa. Também chegamos a valer 700 milhões de reais na Bolsa. Se eu separasse o .com, só ele sozinho valia 3 bi. Quer dizer, a gente não foi levada pelo aquele dinheiro a curto prazo. Aí eu devolvo para minha família, que ela nunca perguntou porque as ações estavam real, como não faz parabéns de estar 130, 140, porque nós temos um objetivo, a empresa durar 100 anos. Então ninguém tira dinheiro da empresa, a não ser as retiradas normais, quando dá lucro. Então, assim, é uma família que responde. Então, assim, o segredo é isso, é trabalhar bastante, é trabalhar em prol de ganha-ganha, né? A gente quer que o fornecedor ganhe, que o cliente ganhe, e ter um propósito, para que realmente o nosso propósito do Magazine nasceu assim. É assim, é que tudo que a gente ganha seja revertido para dar mais progresso para o Brasil e gerar mais emprego. Então você vê, e aí a gente focou numa coisa que a gente acreditava, que o mercado não acreditava na época, e que todo mundo viu. Você viu, sexta-feira, véspera do Dia dos Pais, nós oferecemos um produto na internet, você comprava no aplicativo, que em 60 lojas experimentando, você podia buscar em 2 horas. Se eu tivesse separado, eu não podia fazer isso. Você comprar na internet, então a gente acreditou nisso. O Frederico, que é CEO da companhia, sempre acreditou nisso, e era um jovem ainda que podia ter se iludido, achado que na época 3 bi era muito dinheiro, né? Então, é isso que eu falo, o propósito nosso está acima do resultado a curto prazo, ou do resultado de qualquer jeito. Até porque a família é muito simples, ela não tem muitas ambições, a não ser o que ela pode ter, mas é por natureza da gente. Sabe? A gente aprendeu uma empresa familiar, mas super, está na bolsa aí, é uma empresa que está prevista o que vai acontecer nela com a família nos próximos 35 anos. Tem uma governança muito séria, muito voltada. Então isso tudo ajudou. No momento de crise a gente estava remando ao contrário do que o mercado estava indo, mas hoje mostrou que a gente estava na direção certa. Mas a gente acreditou também e não foi levado até aquela ambição. Abaixava, eu comprava, minha tia comprava, nós tudo comprava ações. E sem reclamar.